Bom, boa noite a todos. Estamos aqui agora já começando a gravação, a última reunião do mês de novembro de 2020. Toda última quinta de cada mês, a nossa BRAP convida, né, uma pessoa, um irmão nosso da doutrina, para fazer um tema livre, né, para fazer uma contribuição, né, com o nosso grupo, com todos que vão ver essa apresentação. Então, hoje nós temos o Sérgio Luiz. O Sérgio Luiz é de Fortaleza, no Ceará, né, é palestrante, tem um livro psicografado, mas nós vamos ver o livro dele só o ano que vem. Nós temos aí surpresa para o ano que vem. E assim, a gente tem também que comentar agora, né, que a gente fazer só reuniões presenciais com o evento da pandemia, nós tivemos que readaptar a forma de estudos, né? E aí foi muito legal, porque pessoas de outros estados, né, como a Sheila, que está aqui com a gente, que é do Rio, o Júlio, né, que é de Brasília, o Sérgio, que é de Fortaleza, você vê tudo bem longe daqui, e está sendo possível, né, através dessa ferramenta, né, a gente se conectar, né, estarmos juntos, né, somos pessoas que nos queremos bem, e aí, então, agora eu passo a palavra para você, Sérgio, tá? Desejando boa sorte, que você possa passar um pouco do seu conhecimento para nós, para depois a gente conversar sobre o conteúdo que você trouxer, tá bom? Ok, muito obrigado. Todos me ouvindo bem? Sim. 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 Certo, positivo. Bom, nós estamos Só um pouquinho, Sérgio, eu vou pedir agora para todos para ativar o mudo, tá? Só na hora que tiver alguma dúvida, alguma coisa, ativar para não interferir ali, tá bom? Eu vou ativar o meu também. Ok. Bem, meus queridos, nós estamos exercendo um direito e automaticamente estamos exercendo também uma função social. Na Grécia Antiga, os gregos se reuniam nas ágoras, nas praças públicas, para discutir filosofia, discutir assuntos da polis, da cidade onde viviam. E o nosso assunto hoje não é nada voltado para a materialidade, muito embora tenhamos que, de vez em quando, mergulhar pela materialidade para compreender o assunto de hoje, a imortalidade de Jesus. Em verdade, eu preciso dizer que eu não estou ensinando nada a vocês, muito pelo contrário. Vocês já devem ter lido muito mais coisas por aí, nos livros, nas pesquisas que fizeram, e nós vamos apenas tentar fazer tipo um enxerto, tentar fazer tipo uma conexão, alguns links para podermos entender melhor esse tema de hoje. E eu sempre costumo trazer, nas palestras que faço, alguns pensamentos de alguns avatares da humanidade. O primeiro deles vai ser do nosso irmão Sigmund Freud, que diz o seguinte: as grandes coisas podem ser reveladas através de pequenos indícios. Mais adiante, temos Isaac Asimov, que diz o seguinte: eu não tenho provas para confirmar que Deus não existe, mas suspeito disso com tanta força que não quero perder o meu tempo. Diante dessa realidade, nós ficamos naquele limbo da questão da imortalidade. Por quê? Porque desde o princípio de todas as eras que nós conhecemos, a questão da morte é algo que nos assombra, que nos assusta para muitas pessoas, logicamente. Quando eu era garoto, eu tinha medo da morte. O maior pavor que eu tinha era deixar de existir. Não sei se vocês também tiveram esse pavor. Mas quando eu imaginava, poxa vida, eu vou fechar meus olhos para deixar de existir, porque naquela época eu já tinha ouvido falar acerca da não sobrevivência, a nossa não sobrevivência após o evento que nós conhecemos como morte. E isso me causava um grande temor. Então, para entender toda essa situação, eu comecei a fazer pesquisas desde muito cedo. Eu estudei em colégio de padres salesianos, ainda hoje eu conversava com um colega sobre esse assunto e mencionei nessa questão desse medo da morte que eu tinha. E ele me disse, lá de Minas Gerais, mineiro, tchê, eu misturei mineiro com porto-alegrense, mineiro que disse, Sérgio, eu também tenho medo da morte. Aí eu disse, peraí, você tem ou tinha? Eu digo, não tenho.
Mas você não acredita na vida após vida? Digo, eu tenho lá minhas dúvidas e meus receios. Por mais que eu seja católico praticante, eu também tenho essas dificuldades. Aí eu lembrei de uma música de Roberto Carlos, chamada O Homem. E comecei a cantarolar essa música para ele. Pasmem, ele começou a chorar. Por quê? Depois que eu terminei de ouvir a música com ele, eu comentei a seguinte frase: você ouviu tantas vezes essa música, mas não prestou atenção que a letra dizia acerca da imortalidade. Ou seja, sempre estamos ao lado da morte, mas ao mesmo tempo sempre estivemos ao lado da imortalidade, nos dizendo, olha, não termina no túmulo, há uma continuidade. Então, mais adiante, para compreender melhor esse tema, vamos voltar um pouquinho atrás, lá pelo século XVII, com a invenção do Hans Lippershey, em 1608, com a luneta, passou-se a observar melhor os mundos além do nosso mundo. E detalhe que, no passado recente, Giordano Bruno foi queimado vivo em praça pública para que as pessoas justificassem a não crença na existência de outros mundos, de outros planetas habitados, que somente a Terra era o centro de todo o universo. Mais adiante, lá pelo século XVII também, nós temos Galileu Galilei dando um novo corpo a essa criação da luneta, e passou a ter uma dimensão maior. Com isso, ele pôde observar que, além das nuvens, existiam outros mundos, principalmente a descoberta dos 4 anéis de Saturno e as revoluções planetárias com que se fez demarcar. Por que eu estou falando um pouco de história e de invenções humanas? É porque, até nós chegarmos a esse momento da realidade humana, ou seja, na Idade Média, na baixa Idade Média para a alta Idade Média, havia sempre um grande controle do pensamento, um grande controle daquilo que nós poderíamos entender como ciências. Então, prosseguindo um pouquinho mais adiante, nós vemos o quê? Vemos Johannes Kepler, ali no século também 17, falando sobre rotas elípticas do nosso planeta, do sistema solar, cálculo das distâncias entre planetas e as trajetórias em períodos constantes. Isso, logicamente, naquela época causou um grande absurdo, como hoje também causaria a uma pessoa que, por exemplo, vamos supor que ela fosse colocada em criogenia. Já ouviram falar desse termo? Criogenia. Você colocar para ser adormecido, digamos, na década de 70. Uma pessoa ficou lá dormindo durante 20 anos, ou seja, 70, 80, 90. Aí ela acorda na década de 90. O que é que vai acontecer para essa pessoa? O mundo da década de 70 era um. O mundo da década de 90 era completamente outro. Por exemplo, se nós chegássemos para uma pessoa que veio do passado, dos anos 70, e acordou nos anos 90 e dissesse assim, amigo, é o seguinte, eu vou tirar uma selfie. Vamos tirar uma selfie aqui, nós dois. A pessoa olharia para você e diria, hã? Vamos fazer o seguinte, vou mandar um WhatsApp para você, um e-mail aqui. Hã? Certamente a pessoa não saberia. Então, por que esse mergulho no passado? É justamente para entendermos a evolução do pensamento humano nesse longo da humanidade. Mais adiante, nós temos o quê? Já o micromundo, com o microscópio de Robert Hooke. Começou-se a verificar que não existia somente aquele macromundo, além do nosso mundo, existia também um micromundo, mais precisamente dentro de nós. Foi começado a fazer pesquisas e que dentro do nosso universo existiam outros universos que só foi possível através de invenções. Mais adiante, já bem depois desses séculos, século XVII, XVIII, XIX, começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mexendo com máquinas, com motores, com descobertas incríveis, principalmente já vindo do passado, a descoberta do magnetismo, ali com os gregos, começando com os gregos, depois com Paracelso, etc, etc, etc. E chega um determinado momento em que uma outra fonte de conhecimento surge como se fosse um corpo doutrinário, lá pelo século XIX. Quando o seu principal protagonista,
Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, chegou à seguinte conclusão: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Saímos do mundo material e começamos a divisar um outro mundo que até então não descoberto, que não foi realmente descoberto, foi revelado, não por máquinas, não por instrumentos materiais, mas por notícia daqueles homens que viveram conosco e que estão num plano diferenciado, não visível para nós. É impressionante verificar hoje em dia, eu pelo menos me surpreendo a cada dia. Aqui neste momento estou com duas telas, uma do meu laptop, outra do meu celular. Quem diria que o meu laptop seria reduzido a isso aqui? Quem duvida que mais adiante isso aqui não vai poder acontecer, como nos filmes de ficção científica, onde nós passaremos apenas o dedo no vazio e teremos telas diferenciadas à nossa frente. Então, essa doutrina, esse corpo doutrinário que começou como uma ciência e não como uma religião, como muitos podem pensar, trouxe determinados postulados, determinadas bases que pareceram incontestáveis, ou se foram contestadas naquele momento histórico, foram abertamente do nada, apenas por opiniões pessoais. Mas que, se nós analisarmos todo o contexto histórico da humanidade, verificaremos que essas bases, essas 5 bases essenciais, elas realmente têm tudo a ver com a nossa existência, respondendo questões de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos e qual será a nossa situação no futuro. Quais são essas bases? Vejamos aqui. Sendo Deus, isso está em A Gênese, o livro A Gênese de Allan Kardec. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o eixo, o edifício da criação, é o ponto que mais importa considerar antes de tudo. Deus, sendo a essência divina, por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por aqueles espíritos que hajam alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Então, aqui nós estamos travando uma outra realidade. Vimos a história, breve relato da história, tratando de assuntos materiais, as pessoas se digladiando umas com as outras, querendo mostrar a sua supremacia de conhecimento. E uma doutrina surgida no século XIX, um corpo científico, com um corpo, digamos, um aparato moral incalculável, mostrando que tudo o que aconteceu para trás é resultado de uma lei, a lei do progresso. E para entender essa questão da imortalidade, que é um assunto que todas as religiões, desde que nós conhecemos a epopeia humana em conglomerados, em cidades-estado, tudo girou em torno desse assunto. Por quê? Porque a morte sempre foi uma causa de temor. E por ser um temor, foi muito mais fácil controlar as massas mesmo temor. Tem alguém com o fone ligado, com o microfone ligado. Aí cada movimento que dá soa bem aqui. Vamos adiante. Então, para compreendermos melhor, agora vamos ter que mesclar os dois assuntos, os dois planos, o plano da materialidade e o plano superior, o plano espiritual, o plano subjetivo, digamos assim. E mais uma vez vamos ter que voltar no passado para entender como essa questão da imortalidade foi protagonizada e como ela chegou até nós no sentido de decifrá-la. Nós temos que voltar lá no passado, muito no passado, praticamente o quê? Digamos, uns 700 a 800 anos antes da chegada de Jesus. Houve um anúncio através de algumas pessoas tidas como profetas, porque naquela época quem tinha dons, certos dons de adivinhar, certos dons de prever, eram considerados profetas. E um deles era Isaías, que disse o seguinte:
Olhai, a jovem está grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse mesmo ser que virá, que desde já está anunciado, não julgará pelas aparências, nem sentenciará somente pelo ouvir dizer. Julgará com justiça, equidade e equidade os humildes da terra, e ferirá os tiranos com os decretos de sua boca. A justiça será o cinto dos seus rins. Então o lobo habitará junto com o cordeiro. Não haverá dano nem destruição, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor. Isso poderia ser objeto até de outra palestra. Como nasceram as ciências? Aí teríamos que recorrer a Gênesis, o livro de Gênesis que está na Bíblia, mas deixa esse assunto para depois. Então, mais adiante, temos algumas revelações. Ela, a mulher prevista, dará à luz a um filho e lhes dará o nome de Jesus. Logicamente, esse é um termo aportuguesado, mas na realidade seria Yehoshua. Algumas traduções diziam Yeshua. Entendamos como sendo a salvação. Então, a salvação para a humanidade foi prevista muito antes dela chegar. Malaquias, também outro profeta, também previu a chegada deste ser. Como também um outro profeta protagonizou a questão de um patriarca do povo judaico, que era Elias, e que dizia que Elias algum dia retornaria. Retornaria para a vida, retornaria para o mundo. Até aqui, tudo bem? Espero que sim. Quando tiverem dúvida, podem sinalizar. Eu geralmente faço muitos links e às vezes as pessoas se perdem no raciocínio. Voltando aqui um pouquinho atrás, nós partimos de um princípio histórico, depois paramos no século XIX e agora estamos voltando cerca de 2.000 anos ou quase 3.000 anos antes para compreender melhor o assunto. Então, o que é que vai acontecer agora? Eis que chega esse homem. Cerca de mais ou menos 2.000 anos atrás, um pouco mais de 2.000 anos atrás, e ele foi seguido por algumas criaturas. E desde o momento em que ele começou a sua missão na Terra, ele também foi percebido pelas palavras, pelos pensamentos e principalmente pelos atos. Nós encontramos em um dos seus seguidores, mais precisamente Marcos, que ele era um ser compadecido, humano, também indignado, medroso e angustiado, ou muitas vezes submisso. Onde está isso aí nesses relatos? Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, nós veremos Jesus, esse mesmo ser descrito por Marcos, dessa forma. Vamos ver aqui como se ele sendo humano, compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero que fique limpo. Compadecido com a situação de um cego, estendeu a mão, tocou e disse: quero que você fique limpo. E ele ficou. Retifico. Cego não, leproso. Mais adiante, encontramos Jesus também admirado. Relata Marcos que diz o seguinte: e estava ele admirado por causa da pouca fé daquela gente. Mais adiante, Marcos também mostrou Jesus indignado. Logicamente, são palavras de Marcos, não significa que esse ser tivesse realmente indignado, mas contrário a um determinado tipo de comportamento do qual se deparou. Disse com seus apóstolos, indignou-se ao dizer-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, quando, naquele momento, seus discípulos opuseram a chegada de crianças próximos a ele. Mais adiante, nós temos Jesus submisso, quando ele diz: Abba, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Detalhe, Jesus sempre mostrou a existência de uma conexão com alguém que lhe era superior. Mateus já foi um ser, digamos, ou pelo menos um ser que esteve com Jesus, mas que o mostra de outra maneira. Mostra ele mais majesticos, mais litúrgico, mais solene. Eu, particularmente, não gosto muito das leituras a respeito de Mateus, mas gosto muito das leituras quanto a Marcos
e quanto a João, como também a Lucas. Em João, há uma passagem muito interessante, e aqui já começamos a adentrar na questão da imortalidade. Jesus disse, segundo João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando isso acontecer, eu virei outra vez e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também. Observem que no texto, meus irmãos, eu fiz questão de pontuar de branco algumas palavras. Por exemplo, geralmente verbos. Vou preparar-vos um lugar. E quando isso acontecer, virei outra vez e os levarei para onde eu estiver. E onde eu estiver, estejais vós também. Só por aqui, nós já denotamos um princípio da imortalidade. Um ser que diz que a morte não existe, e que há outras vidas, que há outros mundos, outras moradas, reitera aos seus seguidores que haveria um momento em que ele teria que sair da Terra para então ela retornar ou em qualquer outro lugar e arrebatar esses que estavam com ele para um outro campo. Isso já seria um indício de quê? De que nós, ou todos nós, ou aqueles seres viventes, pelo menos, teriam uma continuidade. Mais adiante, nós vemos também em João uma consolação. Se me amardes, que é a continuidade desse trecho que foi lido, se me amardes, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para estar convosco para sempre. Ou seja, estar convosco. Quem está conosco fica próximo ou junto de nós. E esse para sempre dá uma ideia de quê? De eternidade. Não é uma limitação, é uma eternidade indefinível. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas que vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Ou seja, um consolador que vai estar conosco para sempre. E, ainda mais, o Espírito de verdade que nós não conhecíamos naquela época e ainda hoje parece que não conhecemos muito bem, mas que ele habita dentro de nós. Ou seja, há em nós alguma coisa que precisa ser despertada, alguma coisa, falando aqui em linguagem moderna, que nós precisamos ter uma senha de um login, uma senha de acesso para detonar então de nós para essa verdade a conexão definitiva. Então, ainda em João, nós vamos encontrar a seguinte passagem: dou-lhes a vida eterna. Meu Pai, que me deu, é maior que todos. Eu e meu Pai somos um. Tenho mostrado boas obras procedentes de meu Pai. Isso aqui reforça o quê? A existência de algo superior ao próprio Jesus. Sempre falando, meu Pai, que pressupõe o quê? Quem tem um pai, quem tem uma mãe, pressupõe o quê? Que eles são superiores, que nós devemos a eles respeito, devemos a eles uma submissão àquilo que eles nos ensinam, em tese, porque nem todos são pais verdadeiros que ensinam boas coisas. Mas, se optarmos por um lado bom, nós teremos que ter em mente que esse pai que Jesus falava era alguém superior em tudo, seja em raciocínio, seja em inteligência, seja em bondade, em misericórdia, enfim. Então, o que é que acontece mais ainda? João nos fala que Jesus tinha ou detinha uma autoridade extremamente moral. Diante de Pilatos, o que é que acontece? Quando Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? Ele diz: Tu o dizes. E onde estão os teus que não vão a ti? Onde estão os teus que não te salvam, não te socorrem? E ele disse: Nenhum poder terias sobre mim,
se do alto não te fosse dado algum poder. Ou seja, Jesus veio com uma tarefa, sabia a tarefa que havia de passar, todos os percalços que encontraria, mas que teria firmeza, ou deveria ter firmeza, para passar o recado para a humanidade. E teve aquele momento lá atrás que foi falado: "Ó Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas que seja feita a tua vontade." Percebem isso? Ou seja, vem aqui a pergunta: qual de nós está realmente submisso a essa fonte criadora, que nós chamamos de Deus, dessa maneira? Vamos mais adiante agora passar para Lucas, que é o evangelista que eu gosto mais de ler. Lucas é mais real, é mais detalhado. Ele mostra Jesus assim de uma maneira que nos ressalta cada vez mais a fé na imortalidade. Vejamos aqui. Ama, a vossa recompensa então será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom até para com os ingratos e com os maus. Há poucos instantes eu falei da questão do login e da senha, não foi? Nos parece que o login é essa palavra, ama. Ama. E a senha qual seria? Vamos para adiante, pode ser que a gente descubra. Quem sabe descobramos. Nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. Amai os inimigos, olha o login. Bendizeis os que vos amaldiçoam. Ofereceis a outra face, olha a humildade. Dai e não reclamei. Resignação, submissão. O que é vosso? Não julgueis, não condeneis. Perdoai, dai. Percebem que esse login é recheado de outras supostas senhas? E que ela finaliza com dai. Será essa realmente a senha de acesso para este mundo, essa conexão com a imortalidade? Vamos para frente. Vamos encontrar ainda em Lucas, na questão da Epifania, lá no monte, onde Jesus, estando com seus apóstolos, com parte deles, transfigura dois personagens da antiguidade, Moisés e um outro agora que eu não estou me recordando. De repente, o que é que acontece? Enquanto eles... Oi? Oi? Não, era... Eu vou me lembrar, daqui para diante, é porque eu tenho uma síndrome terrível, é a SBD, é a síndrome do branco. De vez em quando me dá esses branquinhos, é por isso que muitas coisas eu escrevo. Daqui a pouco eu me lembro. Me cobrem, tá? Então, o que é que acontece nesse momento chamado Epifania? Eles estavam juntos. Enquanto Jesus orava, o rosto de Jesus modificou-se. Um outro evangelista relata que teve uma nuvem envolvendo Jesus e aqueles dois que chegaram juntos. E seu rosto se modificou. Dois homens conversavam com eles. Está aqui a resposta. Moisés e Elias falavam de sua morte, que ia se dar em Jerusalém. Falavam de sua morte, que ia se dar em Jerusalém. Ou seja, Jesus já sabia que ia passar pelo fenômeno chamado morte, porque fazia parte do contexto, fazia parte da missão. E o que é mais interessante, lembra que eu falei no princípio que havia uma previsão de que Elias voltaria? Pois bem, quando foi perguntado a Jesus sobre Elias, o que é que ele disse? Elias já veio, gente, e fizeram dele o que quiseram. Se vocês tivessem em mãos uma Bíblia nesse evangelho, agora de Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12, nós encontraríamos justamente essas palavras. E eu tenho aqui uma Bíblia que é do Santuário de Aparecida, de 1983. E lá tem umas notas de rodapé bem interessantes. E eles falaram a respeito disso como se fosse algo assim muito subjetivo de Jesus, mas o texto do Evangelho tem dizendo: era de João Batista que Jesus se referia. Ou seja, João Batista foi Elias.
e que depois degolado estava ali junto de Jesus no monte na transfiguração. Percebem isso? Mas as religiões tradicionais preferem não observar isso, colocam uma venda nos olhos, um tampão nos ouvidos, coração fechado, e não querem ver e não querem ouvir. Eles dizem isso, mistérios da fé, né? Eis os mistérios da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Como podem perceber, eu também já fui católico, como vocês. Bom, vamos mais para adiante. Em Lucas também encontramos a questão do reino. Lembra que eu falei há poucos instantes sobre a questão do reino, da conexão do reino? O reino já existe, que nós precisamos ter a senha, o login e a senha para acessar, mas que Jesus já disse, não, o reino está em vocês. O reino está em vós. Então ele fala assim em relação ao reino. Quem depois de pôr a mão no arado, olha para trás, não é apto ao reino de Deus. O que podemos entender sobre isso? Ora, se eu soube das coisas espirituais e não valorizei aquilo, prefiro as coisas do mundo material, opa, sinto muito, mas o login e a senha não lhe pertencem. Só poderá realmente sentir o reino de Deus, sentir aquela sensação de imortalidade, quem realmente estiver apto a digitar o login e a senha, apto de digitar o login e a senha na prática, porque também no falar muitos já falam, mas nem todos têm o coração realmente cheio. Ainda mais sobre o reino de Deus. O reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém pode afirmar, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus estará dentro de vós. Ou seja, mais uma vez, o evangelista reforça que há um contexto geral. É como se, vamos fazer uma comparação básica. Está aqui meu laptop. Laptop é o reino de Deus. Ok, mas para mim entrar nesse reino, eu tenho que digitar o login e a senha. E se eu não tiver isso em mãos, não me será acessível esse reino. Eu não poderei desfrutar tudo que existe no HD deste reino. Mais um pouco de vida depois da vida, ainda em Lucas. Os filhos deste mundo são semelhantes aos anjos e, sendo filhos da ressurreição, aqui está em branco, são filhos de Deus e que os mortos ressuscitam, até Moisés deu a entender no episódio da sarça, quando chama ao Senhor como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Reitera, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, então quem escuta aquela música O Homem, de Roberto Carlos, e não percebe que aquela letra também encerra a questão da imortalidade, é como o cego que não quer ver. Aquele que tem visão, mas é cego, não pode ver, e aquele que é surdo, que não quer ouvir. Porque Jesus reiterou em várias partes, ou pelo menos foi dado a conhecer até nós, pelos evangelistas, que essas notícias nos chegaram dessa forma. Jesus reitera muito a questão da imortalidade, como também sempre reitera a questão de Deus e da sobrevida do espírito humano. Vamos dar uma pequena pausa aqui para falar na questão dos prenúncios daquela atividade em que Jesus teria que passar por um grande sacrifício pela humanidade. Os prenúncios. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus falou isso aos seus apóstolos na última noite em que esteve com eles. E já agora vamos passar por um outro evento, depois que Jesus já passou por todos aqueles perrengues de sofrimento, de pancada, de xingamento, de zombarias, e está no Calvário, no Gólgota, quando ele diz a um dos que o ladeavam, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É claro que para os judeus o paraíso era algo comparado a um céu, ao céu dos gregos, ao céu dos turcos, aos céus dos otomanos, enfim, um céu, porque todas, podem notar na história da humanidade, todas as configurações humanas, todas as grandes nações, todos os grandes impérios tinham um aspecto religioso.
E todas as religiões sempre, todas elas sempre falavam na sobrevida. Os gregos, por exemplo, foi falado isso na aula passada, a Edna falou, eram colocadas moedas para que a pessoa do morto visse mais no além. 500 anos antes da chegada de Jesus à Terra, Siddhartha Gautama Sakyamuni também falava sobre a questão da imortalidade. Ele dizia, olha, isso aqui que nós temos é apenas um corpo, uma vestimenta, ela há de se desgastar e nós voltamos a ser o que nós somos sempre, espíritos. Siddhartha Gautama, Buda, ok? Mais adiante, vamos ver ainda em Lucas a seguinte passagem. Quando já depois de morto, os apóstolos ficaram procurando Jesus e ele chega e diz, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Isso Jesus já aparecendo, depois de morto, entre aspas, perante seus apóstolos, que ficaram estarrecidos. Mas aqui vemos um outro aspecto. Ele, como espírito imortal, pôde aparecer, ser visto por todos e tocado. Palpai-me e olhai que um espírito não tem carne, não como a entendemos. E o que é mais interessante é que essa parte, quando eu li pela primeira vez, olha que desde pequeno, estudando em colégio salesiano, eu praticamente li a Bíblia muitas vezes, mas eu nunca tinha aberto Lucas para examinar uma passagem como essa. Jesus, estando diante dos apóstolos, perguntou se tinha alguma coisa para comer. Mas, Senhor, nós temos aqui peixe. Aí, me dá um pedaço. Me dá um pedaço. E ele comeu. Verifiquem lá em Lucas que vocês encontrarão essa passagem. Vamos mais à frente. Jesus reitera o seguinte: era necessário que assim se cumprisse. Está escrito que o Machia, ou o Messias, havia de sofrer e ressuscitar dos mortos. Essa ideia da ressurreição foi introduzida dentre os hebreus um pouco antes, ali, um século, 2 séculos antes da chegada de Jesus. Porque, na realidade, o que se tinha antes de Jesus era um conceito geral de que todos os espíritos reencarnam. Mas a ressurreição de que Jesus falava não era aquela ressurreição do corpo, como pensam algumas religiões, como pensavam também os egípcios no Antigo, ao querer ressuscitar os espíritos dos seus faraós, dos seus supremos mandatários. Mas a ressurreição, como ele até afirmou para Nicodemos, numa determinada conversa, onde Nicodemos interrogou, eu velho, posso voltar? Pode, Nicodemos. Mas eu sou velho, vou voltar na barriga da minha mãe? Pode. O Espírito sopra onde quer e nascerá da água e do Espírito. Mas, logicamente, ele não compreendeu, pensou o quê? Que teria que voltar com um corpo velho numa mãe. E não é assim. Nós teríamos o quê? Que praticar um renascimento, uma ressurreição em espírito e em moral. Vamos mais adiante. Agora vamos dar uma parada aqui com Lucas e vamos pular novamente para o século XIX. Isso mesmo. Século XIX, com aquela doutrina que chegou lá como ciência, que tinha um aspecto filosófico muito intenso, como também um grande respaldo no aspecto moral, que é a grande sacada do projeto de Jesus para a humanidade. Vamos aqui ver um pouco mais. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, fala o seguinte: sem prejulgar em nada a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, e não o considerando por hipóteses, senão como um espírito superior, não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles espíritos da ordem mais elevada e que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Ou seja, em relação a todo o arcabouço, todo o contexto do projeto em que Jesus estava inserido, Kardec reconhece, e também por notícia dos espíritos, as almas dos homens que aqui viveram, que Jesus foi o supremo, aquele camarada que venceu etapas, que pulou na frente, que cresceu em termos de evolução moral, para voltar para a humanidade retardatária e dizer, gente, é o seguinte, está aqui a carta náutica.
está aqui o livro, está aqui o compêndio. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Fez, sabia que tinha que fazer, que isso ia incomodar muito, como de fato incomodou, e aconteceu o que nós já sabemos. Mas eu creio que nesta plateia, que nesta ágora, nessa reunião agora que estamos fazendo, poucos sabiam dessa questão, que Jesus pediu peixe para comer, e comeu. Porque até bem pouco tempo eu mesmo não sabia. Então, reforçando ainda mais o caráter de Jesus, Kardec diz o seguinte: o maior milagre de Jesus é aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade. É a revolução que seus ensinamentos operou no mundo, apesar da exiguidade dos seus meios de ação. Aí eu volto aqui no começo dessa preleção, falei na criogenia de uma pessoa que viveu nos anos 70 e posteriormente acordou nos anos 90. Percebem isso? Logicamente, os meios e condições que esse ser teria nos anos 70, ao acordar nos anos 90, teria muito mais possibilidades de compreensão. Me recordo perfeitamente, até falei sobre isso hoje com aquele amigo de Barbacena, lá de Minas, que ele disse: olha, fulano, eu estudei por enciclopédias que eram aproximadamente 30 ou 40 centímetros de altura, por uns tantos iguais de largura. De grossura tinha uns 3 ou 4 dedos, Delta Larousse, a Barça e outras enciclopédias. Isso nos anos 70. Hoje nós só bastamos pegar o nosso equipamento aqui, o nosso pequeno equipamento, para termos acesso a um mundo, para termos acesso a inúmeras informações jamais sonhadas. Se nós pegarmos a maior biblioteca, que é justamente, salvo engano, de Washington, capital de Washington, nós poderemos colocá-la num equipamento desse aqui e muito mais. A de Alexandria Perdida feio, comparado ao nosso equipamento. Então, Jesus fez o que foi possível naquela época. E aquela época soou como miraculoso a questão dele curar um cego, limpar uma chaga de um leproso, curar uma hemorroísa, libertar uma criança de demônios e por aí vai. Quanto mais falar de possibilidade de comunicação com os espíritos, que ele mostrou claramente na transfiguração lá do monte, diante de várias pessoas que testemunharam esse evento, e falando também da possibilidade que todos nós tínhamos de sermos deuses, igual a ele. Ele era considerado como Deus, como de fato o é. Mas também nos disse: olha, vocês também são. Aquilo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Quer dizer, Jesus não se mostrou acima de nós, a não ser pelo que ele de fato era. Um ser superior, evoluído moralmente, com uma imensa capacidade de que nós, algum dia, chegaremos a esse mesmo patamar. Logicamente, nós não podemos chegar numa só encarnação, num só momento, nem num piscar de olho, como acontece com as varinhas do filme de Harry Potter. Não é por aí. Para isso, como um Buda falava, e como também os indianos tinham aquela noção da samsara, a roda viva das reencarnações, teremos que malhar muito para chegarmos ao nível que Jesus era há mais de 2000 anos atrás. Por fim, eu quero ressaltar uma coisa muito interessante, é um outro pensamento, e é proveniente do dominicano Teilhard de Chardin, que diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eis a grande diferença. Então, meus amigos, para fechar com a nossa preleção de hoje, que eu não qualifico como palestra, mas um bate-papo, eu quero ressaltar uma coisa. Diante da imortalidade de Jesus, que não é só de Jesus, é de todos nós podemos analisar, segundo a doutrina espírita, o cair por terra de muitos conceitos hoje em debate, em jogo, na humanidade. Querem ver, por exemplo, questão da propriedade. Ah, essa casa aqui é minha, esse carro aqui é meu, aquela conta no banco é minha. Aí os espíritos chegam e dizem: não,
a tua vida é transitória, tudo que tu tens, procura se desapegar enquanto tens tempo. Por quê? Vai chegar um momento, seja pela entropia, o desgaste natural do ser humano, seja por um evento de uma doença ou de um acidente, você vai ser obrigado a deixar isso. Então, propriedade que todo mundo luta, acaba por aí. Querem ver outra coisa? Meu corpo, minhas regras. As pessoas se debatem, eu sou mulher. Com todo respeito às nossas irmãs que estão aqui. Mas somos espíritos, estou temporariamente num corpo de configuração masculina e vocês temporariamente num corpo de configuração feminina. Então, essa questão de meu corpo, minhas regras, é algo para justificar os pensamentos materiais que algumas pessoas equivocadamente têm. Infelizmente, é assim. Mas cada um é dado segundo suas obras e cada um responde por aquilo que realmente pensa e sente. Querem ver outra coisa? Sistemas de governo, capitalismo, comunismo, socialismo, etc. Tal. Tudo isso se perde diante da escalada da evolução. Há bem pouco tempo atrás, 1939, chegou até ao nosso conhecimento um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, se vocês pegarem e lerem, acabarão encontrando a questão da revolução que é um sistema republicano. Mas, infelizmente, o sistema republicano, como também um sistema capitalista, ele é desvirtuado por quem? Pelo egoísmo, vaidade, orgulho, que são as molas mestras de todas as quedas da humanidade, desde que viemos para cá, recambiados de outros mundos. Se pegarmos o livro A Caminho da Luz, verificaremos o que eu estou falando. Nós somos pertencentes a outros orbes, porque não tínhamos alcançado um nível evolutivo satisfatório para acompanhar a evolução, o progresso daqueles orbes, nós fomos o quê? Repatriados para cá. E estamos aqui. Somos capelinos, somos adâmicos, ainda tentando chegar a um nível de entendimento e sentimento que nos faça assemelhar com Jesus. Então, só nesses 3 aspectos aqui, nós podemos verificar que alguns sistemas, algumas ideologias, alguns pensamentos caem por terra frente ao Evangelho e à imortalidade. Por quê? Questão do racismo. Somos negros. Tudo bem, você está negro. Detalhe, sua cor é um pouco mais escura que a minha. Eu também sou negro. Porque somos descendentes, basicamente, de raças provenientes do eixo africano. Cada ser humano está comprovado pela bioquímica, pelos estudos científicos que foram feitos, todos nós temos pelo menos uma molécula de um ser descendente de cor escura. Então, que motivo nós temos de nos orgulhar de uma cor, de uma condição social, de uma religião, se tudo isso termina ao evento do que nós conhecemos como morte? Mas, pelo efeito das leis de Deus, dadas a conhecer pela doutrina espírita, essa continuidade é que vai nos conduzir àquilo que nós plantamos hoje. Por exemplo, sou um negro do Bronx, Estados Unidos. Sou um cara forte, alto, 1,90 m, violento, muito convicto que sou negro. Começo a bater nas pessoas, xingar os branquelos e chego a matar pessoas por conta dessa questão racial. Aí vem a reencarnação e me traz de volta essas pessoas a quem eu prejudiquei nesse afã de querer mostrar que sou negro. Nesse afã de querer mostrar que a minha raça merece respeito. Quando nós sabemos, e também o inverso se aplica, o branco que se diz, eu sou branco, eu sou ariano, sou raça pura. Aí a reencarnação te põe num palco onde você encontra as pessoas que você prejudicou por conta de racismo, supremacia branca, ou, sei lá, supremacia de povo, etnia e tal. E você vai passar por aqueles mesmos percalços que fez os outros passarem. É aí onde reside a justiça. E aí é o
trunfo da imortalidade, porque é associado com o quê? Com a lei da justiça. E nós precisamos relembrar as palavras lá de Isaías, que dizia: o cinto que ele usa nos seus rins será o da justiça, será o da verdade. E é isso que muita gente, infelizmente, não consegue aceitar hoje. Estou falando de grandes massas que não querem saber da verdade. É tanto que hoje em dia, quando se fala que você é cristão, você é capaz de apanhar, capaz de ser torturado, capaz de perder sua vida por dizer-se cristão, como acontece em alguns países socialistas. Percebem como o engano é sempre dos seres humanos? De Deus, não? Então, meus queridos, é isso que eu queria ilustrar. Peço perdão se não foi satisfatório para todos, mas eu tentei ao máximo passar aquilo que eu tinha preparado. Na realidade, não foi nada igual do que eu preparei. Como eu disse para vocês, eu tenho aquela síndrome de dar o branco, então, às vezes eu começo por um ramo, daqui a pouco termino em outro e por aí vai. Agradeço muito a paciência de vocês e se eu puder contribuir em mais alguma coisa, estou aqui para servi-los. Sérgio, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou pedir para você tirar a sua tela, que agora a gente vai partir para nossos comentários, nossa troca, né? Isso, legal. Gilmara, olá, Gilmara, que bom, retornou. Adriana, deixa eu ver se alguém retornou hoje. O Vitor, o Vitor, é verdade. Que legal. Então, gente, agora é nossa hora de compartilhar, de fazer a pro Sheila. Oi, Sheila. Fazer a nossa... Agora podem abrir o som, né? Para a gente poder fazer um comentário, né? Eu quero começar ali pela aquela passagem, que eu também não sabia, que Jesus pediu... Como que é? Ele estava com fome? Pediu alguma comida? Como é que é, Sérgio? Fome, pediu peixe, pediu alguma coisa para comer. Aí disseram, temos peixe. Ele então pegou o peixe e comeu. Mas ele comeu, olha só, ele estava materializado, né? No caso. Mas ele disse que espírito não tem corpo, então era alguma forma de tangibilidade, que é uma capacidade, um atributo do perispírito, né? Tangibilidade a ponto de ser tocado, medido, auscultado, como aconteceu com aquele espírito lá no século XIX, que era Cat King. Você tem alguma coisa a contribuir com essa passagem, Vitor? Não, eu quero falar outra coisa. Tá. Eu quero falar para o Sérgio. Sérgio, não se preocupe, porque a gente às vezes prepara, como você preparou, com o maior zelo, a gente viu pelos seus slides. Aí, durante a apresentação, a gente vai indo para o outro lado. Mas sabe por quê? Isso aí, a espiritualidade vai intuindo a gente para falar aquilo que a plateia, a ágora que você falou, né? Está precisando ouvir. Isso é comum. A gente acaba não falando quase nada daquilo que preparou. É verdade. Não é nenhuma síndrome, não. Só para encerrar. Eu também estudei em colégio salesiano. Oi, Adriana, pode falar? Queria fazer uma pergunta para o Sérgio. Eu souber. Do teu ponto de vista, o materialismo é uma característica de falta de... Assim, eu sei que não somos muito evoluídos, mas o materialismo, esse muito enraizado, ele é uma falta de evolução, assim, muito apegado ainda à matéria? Então, de certa forma, acredito que sim. Você perguntou minha opinião sobre isso, eu vou te dar como opinião pessoal, sem me ater muito à doutrina espírita. Porque o que é o materialismo? Digamos, nós sabemos que nós temos um corpo. Até aí tudo bem, né? Mas nós sabemos o que tem dentro? Nós já fizemos um autoexame para saber o que tem dentro dele? Nós só sabemos que existe, né? É como algumas pessoas, eu hoje peguei até um post aqui que mandaram para mim,
Do ano passado para cá, aconteceu no Japão um crescimento de 25% em termos de suicídio. Ou seja, as pessoas de lá são baseadas no quê? No shintoísmo, alguns no catolicismo que foi se implantando no Japão, ali no começo do século XX. E o que acontece? As pessoas, elas têm uma certa noção de uma espiritualidade, mas por não terem aquela prova de Tomé, por não terem aquele toque da tangibilidade, por não verem Jesus comer o peixe, digo, não acredito. Então, o meu mundo é o mundo material, é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu posso pegar, é aquilo que eu posso apalpar. Isso denota, logicamente, uma falta de crescimento, de evolução nossa, porque aquele que é evoluído, ele jamais pensa nisso. Corpo é corpo, acabou. Se está doente, eu trato. Se cortou, eu curo. Mas a essência dele sendo espiritual é outra história. Ele não sente a dor da materialidade como nós sentimos. A matéria pesa muito na gente. Infelizmente, é assim. É o que eu penso. Complementando, por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que não veem e creem. Ele falou para Tomé. Olhos e ouvidos fechados, né? Verdade. Verdade. E aí, Fátima, tem alguma contribuição? Não. Estão me ouvindo? Sim. Não, falar de Jesus para mim ainda é muito difícil. Muito difícil. Em que sentido, Fátima? Agora, fiquei agora nessa última fala, quando ele se reuniu com os apóstolos, e tem aquele ritual da Igreja Católica, tomai, né, comei, bebei. Eu não me lembro, Jesus ali também não se confraterniza comendo também o pão e Sim, bebendo vinho? sim. Então, é um segundo momento em que ele come. Não, esse momento que eu retratei agora, também retirado de Lucas, do evangelista Lucas, já é depois que ele retorna do evento morte. Já Ah, estando com tá. ele, já está com ele reunido depois da morte dele, entre aspas, né? Eu tenho a impressão que tem muita gente que vai pegar a Bíblia hoje e vai recorrer a esse evangelho. É interessante. Eu estou com o Novo Testamento do Haroldo Dutra, mas encostado, ainda não consegui ter assim, a coragem, talvez, de começar a ler e não sei, eu fico assim com essa ideia fragmentada de palestra em palestra, de exposição em exposição. Vai chegar a minha hora. Eu peço permissão para vocês para ressaltar aqui essa Bíblia que eu acabei mencionando, essa do Santuário de Aparecida. Eu acho ela foi o maior presente divino que eu recebi, porque como estando proveniente de berço católico, estudando em colégio de padres salesianos, não é não, Vitor? Foi Eu uma sou Bíblia professora assim, de colégio salesiano, olha aí. 17 anos, colégio salesiano. O que Mas acontece aí nessa... eu não me senti motivada para me aprofundar na vida de Jesus. Nós ficamos muito na vida de Dom Bosco mesmo. Ok. Nós tivemos que estudar bastante Dom Bosco. Vi você falando na reunião passada sobre isso. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, essa Bíblia, ela é assim, vamos supor, está aqui o texto, aí lá embaixo, ela na nota de rodapé, ela bota as explicações sobre aquilo, as traduções, inclusive. Por exemplo, vocês sabem o que significa Beuzebu ou Baal-zebu? Não. Lá nessa Bíblia ensina, Deus das moscas. Eu me recordo aqui de uma passagem
ainda quando garoto, na 8ª série, ginasial, é o novo, que estando em sala de aula, na aula de religião, o diretor do colégio, também professor de religião, ele falava sobre essa peça, o Beelzebub, tá? E ele dizia para nós, alunos, olha, se vocês não bem procederem, vocês serão arrastados para o reino de Beelzebub. Doutor, vai escovar o dente, lavar sua língua, vai para fazer o gargarejo. Entra aí no meu banheiro. Escova bem a língua, vai. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, o que acontece? Eu levantei a mão, não era espírita nessa época, era católico, e disse, padre, o senhor me permite? Ele disse, pode falar. Eu não acredito no que o senhor falou. Aí ele olhou para mim e disse, por que você não acredita? Ele disse, como é que Deus ia criar um ser para contrapor? Eu não falei com essas palavras bonitas, lógico, para brigar com ele. Sabe o que ele me disse? Levante-se, pegue suas coisas e vá para a diretoria, porque você está suspenso 3 dias. Nossa Senhora. Você foi desafiar o padre, rapaz? Já não, eu só fui perguntar. Só fui perguntar. Eu vou desafiar o padre. É que nem eu perguntei uma vez para um padre lá, por que será que a Igreja Católica não deixa os padres casarem? Aí ele coçou a cabeça assim, daí falou assim, peraí, eu posso responder semana que vem? Eu falei, eu tenho um palpite aqui. Padre, posso dar meu palpite? A igreja nunca vai permitir isso, porque ela não vai poder dividir o latifúndio com as famílias que vão se constituir. Mas, assim, são desafios que a gente tem para tentar entender por que a igreja não nos permitiu, né? Nós também fomos parte dessa igreja, né? Certamente em alguma encarnação nossa, mas... E a gente vem com esses desafios, né? De desvendar, desvelar, que é o que a doutrina espírita nos permite, né? Tirar o véu, né? Uma coisa que eu queria fazer no contraponto da imortalidade de Jesus e todas as religiões subsequentes, aqui para fechar mesmo o tema. Todas as religiões do mundo podem perceber, eu não vi até hoje nos estudos que fiz, nenhuma que não admitisse uma sobrevida do espírito, da alma humana. Até mesmo o catolicismo. Quando eu disse isso numa palestra numa cidade chamada Quixadá, aqui perto de Fortaleza, uma senhora ressaltou e disse, eu não concordo com você. O que eu disse foi o seguinte, todas as religiões, elas nos levam a crer na imortalidade. Porque, vamos supor, a católica, que a senhora diz pertencer, se a senhora vai merecer um céu ou um inferno, ou ficar no purgatório para depois migrar para o céu, ou depois descer para o inferno, a senhora vai ter que estar viva para receber a sua punição ou os louros da sua vitória. Ela se retirou da sala. Quer dizer, tem gente que não quer ouvir. Prefere... E a gente mexe com a fé do outro em construção. E isso é um campo muito minado, né? Que a gente tem que respeitar. Se a gente é estudioso e praticante da doutrina espírita, entre outros preceitos, a gente aprende a respeitar, né? O tempo, o momento, a quantidade de fé que cada um tem. Mas você falando isso, né? Céu e inferno, nós temos, a partir dos estudos e de uma equipe bem interessante, bem bonita, de parceria com a Fundação André Luiz e a Universidade Federal do Juiz de Fora, eles estão com uma parceria muito bonita e já tem um acervo e um arquivo de pesquisadores que foram para a França, uma diplomata, a Simone Privato, o Paulo Henrique Figueiredo, o Júlio, enfim, professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que já estão disponibilizando no portal e lançaram há um mês e pouco atrás Nem Céu nem Inferno. Então, é uma leitura bem interessante que todos nós, estudiosos da doutrina, deveríamos fazer,
porque justamente vai fazendo, desmitificando e desmistificando essa prisão, né? essa cadeia que os espíritos menos... é difícil, é muito minado esse campo, né? Não é que é menos, né? Quando a gente se interessa, a gente questiona, e é isso que me mantém na doutrina até hoje como estudiosa, é a curiosidade, a vontade de investigar. Isso começou em mim numa fase já bem madura, eu fui criada num lar espírita praticando com os meus pais adotivos, mas estudar de fato a doutrina eu comecei depois dos 30 anos, né? E trabalhando num colégio salesiano, num colégio católico, uma instituição que está espalhada pelo mundo, muito forte, muito presente na educação. E aí eu comecei a questionar. Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu fui encontrando as respostas na doutrina espírita e retornei para ela como estudiosa. E aí acho que não dá para sair mais. Eu fico pensando assim, às vezes eu me questiono, na brincadeira, será que eu ainda vou reencarnar como católica? Prepotente eu, né? Prepotente, né? Porque eu acho que não tem mais volta. Eu fico pensando assim, não dá mais para voltar, reencarnar, mas dá. Pior que dá, né? Se eu tiver que aprender ainda muita coisa através da Igreja Católica, e eu estou me questionando esses dias agora, depois que o Maradona desencarnou. O posicionamento do Papa Francisco, argentino, esportista, ele gosta, e aí, o que ele podia dizer, né? Ele está com uma oportunidade de ouro nas mãos, né? Para dizer muitas coisas legais, né? Eu sempre espero que ele vai dizer, sim, vai dizer alguma coisa legal e vai... Então, eu não sei, eu posso reencarnar assim, que eu sou muito prepotente nesse sentido, de achar que a doutrina é a mais maravilhosa e excelente e tal. Meio complicado. Eu queria fazer um comentário que eu não sei se já surgiu aqui, às vezes já apareceu, então qualquer coisa, se só fala, já falamos disso, Gilmar, porque eu cheguei bem no finalzinho. E cheguei observando ali que a maior, não lembro exatamente a palavra, mas como que o maior bem que Jesus deixou foi, ou a maior demonstração, né, do que significou a passagem de Jesus por aqui, é o quanto ele mudou a mentalidade a partir da vinda dele, né? O mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. E entre os aspectos que eu acho que assim, foram essenciais para isso, e são todos, né? Todos contam. Eu acho que é como ele fez as pessoas se sentirem, né? Não sei se isso foi falado. Tem até uma frase que fala que a gente pode... Eu também não lembro dela com perfeição, mas que vai dizer algo mais ou menos assim, que a gente pode fazer tudo por alguém, mas o que essa pessoa sempre vai guardar é como que a gente fez ela se sentir. E eu acho que todos os que... Eu me emociono de falar. Eu acho que todos os que estiveram com Jesus guardaram uma energia eterna, né? Uma energia que não se esgotaria mais. Então, é claro que nem todos estavam, né, com esse estágio possível de bem assimilar todo aquele poder de amor que ele tinha. Mas aqueles que já buscavam o que eles sentiram, certamente fez com que esses fossem aqueles que iriam dar continuidade ao trabalho, né? E tanto encarnados como, assim, tantos que encontraram Jesus diretamente, quanto os que não encontraram, né? Porque Paulo de Tarso foi um dos maiores pregadores daquilo que Jesus colocou. Então, eu só queria falar isso, do quanto que essa superioridade moral, essa ideia do poder, né? Qual é o poder que a gente realmente tem? É o do amor, né? Que aí, quando você ama, você cura. Quando você ama, você vai lá no fundo da psique
daquela pessoa, daquele espírito. Quando você ama, você converte água em vinho, né? Faz milagres. É muito assim, é todo, né? Todo o poder é amor. E como ele era amor, como ele é amor, eu acho que foi assim imbatível, né? Foi irresistível para muitos que já buscavam por esse amor. E daí a imortalidade dele, né? Ele fica imortal. Gilmara, eu não estou recordando aqui agora o título do livro, mais um pouquinho de síndrome, né? Síndrome do branco. Mas eu sei que o livro é de Maria Dolores e ela fala uma mensagem, assim meio romanceada, que relata quando Jesus desencarna e ele desaparece, some. Ele desce às profundezas do que nós podemos ter, teologicamente, como infernos. Agora, o que é mais belo quando eu li essa mensagem é que ele relata, ou que Maria Dolores relata, que era atrás de Judas que Jesus tinha ido. Então, esse resgate de Judas realmente é fantástico. Eu me arrepiei todo nessa época, e agora estou arrepiado também. A gente chora quando lê esse poema da Maria Dolores. Então, esse resgate, ele revela justamente o que você está falando aí, esse amor verdade, que é o que nós não vemos em certas pessoas que se julgam como expoentes disso ou daquilo, de religião A, B ou C. Por exemplo, você falou em Jesus que dividiu o mundo. Nós também vemos o mundo hoje dividido, pelo menos 2/3 do mundo é muçulmano, que idolatra quem? Muhammad, Maomé, que por sua vez idolatra Alá. Mas observemos a diferença daqueles que realmente seguem Jesus no amor e observemos a diferença daqueles que seguem materialmente Mohamed ou Maomé. É gritante, é como se fosse água e óleo, não se mistura. Não se mistura. Mas a essência do que o profeta diz para os muçulmanos é o quê? Submeta-se. Ame a verdade, seja cordato, seja meigo, seja carinhoso, caridoso. Mas as pessoas materializadas preferem o quê? Matar, em nome de Allah, almejar um céu, e por aí vai. Equívocos. Mas, Sérgio, oi, boa noite. Boa noite. Muitos cristãos fizeram isso também, que hoje os que seguem Maomé fizeram, né? Então, acredito, muitos cristãos fizeram atrocidades, cometeram, e ainda hoje a gente vê muitos cristãos fazendo, em nome de Jesus, muita coisa feia, né? Muita coisa ruim, semeando, inclusive, separativismos, né? Pregando coisas sem fundamentação, né, sem conhecimento e bastante disseminando, né, muitas mentiras mascaradas de verdades, né? A gente vê muito isso acontecendo hoje ainda, né? E o que é mais difícil e até perverso é isso saindo das religiões. Então, assim, Jesus, ainda hoje, né, na atualidade, não é à toa assim, que o primeiro livro de Joana, né, da sua coleção, da série psicológica Joana de Ângeles, é Jesus e a Atualidade. Porque, na verdade, Jesus ainda hoje não se entendeu ainda, né, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Então, todas as tentativas de explicações da importância e da imortalidade de Jesus pelo viés da religião, ainda fica inconclusivo, fica falho, fica tudo, porque entender o homem, né, separado desse viés religioso, o torna mais próximo da nossa essência humana, né? E aí nós podemos ter aí
um flash, né, que seja uma coisa assim, bem rápido, do que é que realmente esse homem grandioso veio fazer aqui na Terra, né? Do que é que realmente ele veio fazer. E aí, quando a Gil fala da questão do amor, né, é a encarnação pura e completa do exercício do amor, né? Jesus veio mostrar a todos nós, com o seu nascimento, o quanto que nós sermos irmãos e não nos ligarmos a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de diferenças, né, que possam promover qualquer tipo de separativismo, isso é coisa do homem, isso nunca foi exemplo de Jesus, né? Então, assim, qualquer citação que coloque uma diferença entre nós, né, jamais é exemplo de Jesus. E mesmo quem se coloca como cristão, né, a gente vê isso acontecendo direto, né? A crise que nós temos hoje instalada, planetária, né? Essa crise planetária que nós vivemos hoje é com relação ao não entendimento do homem da sua essência interior, da sua ligação com o ser maior, né? Que aí a gente fala de Cristo, a gente fala de Deus, a gente fala de toda essa energia maravilhosa que construiu esse mundo, né? De uma forma que ainda é muito longe do nosso entendimento, né? Então, assim, para mim fica assim, esse Jesus, esse nascimento de Jesus, como o quanto que nós estamos muito distantes ainda do nosso ser crístico, né? O quanto que a gente ainda não consegue entender Jesus, não consegue entender o que aconteceu exatamente, né? Aí a gente fica se apegando a algumas coisas, algumas passagens, algumas leituras, algumas interpretações, e aí a gente não para realmente para tentar sentir o que é que esse homem deixou de grande exemplo, né? E de grande amorosidade para com a nossa humanidade, né? Eu toda vez que falo assim de uma palestra de Jesus, eu sinto assim, sabe, um fogo dentro de mim muito forte. Eu tive em Israel faz alguns anos atrás e aí eu ouvi a seguinte frase de uma pessoa que estava acompanhando, né? Nem a grama onde Cristo pisou quando aqui esteve foi a mesma. Ou seja, tudo Tamanha passa, grandiosidade, né? Daquela alma que veio até aqui, né? Tudo passa, né? Eu acho interessante você falar isso, Renata. Isso me fez uma lembrança, uma recordação, também de um outro momento, uma palestra que eu fui fazer, sobre essa questão do caráter religioso da humanidade, né? Aí nós temos que, vocês como psicólogos, o ser humano é um arcabouço muito grande. O ser humano não se conhece. Então, o profissional da psicologia, aqui sem tecer nenhuma crítica para vocês, mas como forma de enxerto, se ele não compreender o ser humano com viés espiritual, dificilmente ele será um bom terapeuta. Porque se nós temos um terapeuta máximo que passou pela Terra, deixou todo esse legado, e não foi possível associar esse terapeuta à ciência da psicologia, está tudo perdido. Temos que puxar sempre esse terapeuta e o modus como ele ensinou as coisas para o lado profissional, no sentido de quê? De libertar as pessoas. Mas ele tem que querer, né? Esse profissional vai ter que querer considerar o espírito. Aí Se ele onde não está a questão. considerar o espírito, daqui para frente, esse psicólogo ele está fadado ao fracasso. Vai ser um receitista. No meu entender. No meu entender. Não, nem receitista, porque, na verdade, o psicólogo não receita nada. Mas, assim, deixar da porta para fora essa dimensão humana, que é da espiritualidade, é uma falha que veio com o materialismo, como você disse,
né? É uma falha que veio com o materialismo, que fez com que o paradigma científico da humanidade, esse paradigma social, colocasse as pessoas a serviço apenas daquilo que ela pode construir enquanto material, né? E aí a questão da espiritualidade ficou relegada ao misticismo, ou relegado a um bem menor, aquele que tem que ficar só lá na sua família, né? Você não pode levar essa espiritualidade, essa religiosidade para o trabalho, não pode levar essa espiritualidade e religiosidade para a academia, né? E aí a gente não fala só de psicologia, aí a gente fala de medicina, e aí a gente fala de filosofia, né? E aí a gente fala de antropologia, né? E a gente fala de todos os saberes aonde se pode integrar essa questão, né? Mas realmente fragmentar o homem e deixar essa dimensão da espiritualidade dele de lado é uma consequência grave, né, desse paradigma materialista que a gente vive ainda e que ainda está muito forte e não quer sair fora, não. Ele quer continuar. Ainda tem um grande detalhe nessa questão toda, gente, é que infelizmente, eu tenho constatado, tenho até conversado muito com a Edna sobre isso. O que é que, não sei, pressupondo que todos são espíritas aqui, não sei se todos são espíritas, mas infelizmente, aqueles que teriam por dever, não obrigação, por dever, serem propagadores, novos apóstolos da verdade crística, estão começando a se resvalar por outros caminhos puramente materiais. O que é que eu quero dizer com isso? Ideias e movimentos ideológicos dentro do Espiritismo. Eu fui fazer uma palestra juntamente, um seminário até, de 3 horas na Federação Espírita, juntamente com uma psicóloga. Psicóloga, tá? Espírita. Então, todo o meu fundamento a respeito da sexualidade foi baseado em quê? Na doutrina espírita. Eu não fugi 1 milímetro, 1 vírgula. Sabe o que ela disse no final, quando foi dada a vez ela falar? Ela disse, olha, gente, nós temos que ver que a doutrina espírita foi do século XIX, são quase 200 anos, já merece ser reformada, porque em relação a sexo, quantos sexos não existem, não sei o que, valha-me Deus do céu. Botei a mão na cabeça. E fiquei calado, aguardando meu momento. Sérgio, suas considerações finais. Eu disse, amigos, eu tenho certeza absoluta que a doutrina não precisa de reforma. Nós precisamos. Porque o que precisamos mudar são 3 aspectos em nós: orgulho, vaidade, egoísmo. E permeando todos esses 3 aqui, o aspecto da ignorância. Porque o ser humano o preconceito, né? Isso, o ser humano prefere resvalar na materialidade e querer explicar as coisas somente a nível físico, químico, biológico, sem esquecer que nós somos, como o Teilhard de Chardin falou, pessoas, seres espirituais, passando por uma experiência material. Gente, ok. A gente está passadinho da hora aqui. Eu pedi Que pena que acaba. Pois é. Fico com muita pena de acabar. Agradeço assim de coração, Sérgio, você ter aceitado o convite, né, contribuído com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você e a todos. O Vitor, eu tinha pedido no início para ele fazer a nossa prece de encerramento, e semana que vem é com o Vitor, né? Vai também ser o tema de Jesus, muito bom, né? A gente está chegando para o final do ano. Esse ano foi um ano bem puxado para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que trazer Jesus para os nossos encontros é bem consolador, conforme eu fui lá no grupo, né? Então, tá, Vitor, está com você. Bom, mais uma vez, Sérgio, agradecendo sua apresentação, conteúdo valiosíssimo, cada lâmina daquela é uma reflexão, né? Agradecendo a participação de todos, a presença de todos, que a espiritualidade possa agora nos envolver, cada um no seu lar, no seu local, e, acima de tudo, que nós possamos perseverar no exemplo, em um dos exemplos que Jesus deixou, que é do serviço e do amor ao próximo.
E aí eu convido a todos para que oremos, para que façamos a oração de São Francisco de Assis, que retrata bem esse propósito. Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna ou a imortalidade. Muito obrigado, boa noite a todos.